Oi, pessoal, como é que vocês estão? Oi, pessoal, como é que vocês estão? Hoje o nosso vídeo vai... Oi, pessoal, como é que vocês estão? De novo. Oi, pessoal, como é que vocês estão? 2000 years later. Lembra do momento que seu filho nasceu? Lembra do olhar? Lembra daquele primeiro olhar que você deu pra ele? Quantas coisas passavam pela sua cabeça? Lembra como era um momento cheio de mistérios, né? E de pensamentos, de expectativas. E hoje, como é que tá essa relação? Provavelmente já aconteceram algumas críticas, alguns julgamentos, né? Alguns momentos que você já fez e depois quis voltar atrás e aí já era tarde. Acredito que já aconteceram coisas assim na família de vocês, né? Pois é, sabe de uma coisa? Isso acontece em todas as famílias. E aí, o que é que a gente pode fazer para contribuir para uma melhor comunicação, para um melhor desenvolvimento dessa criança? A gente vai falar sobre isso agora. Momentos de difícil comunicação pode fazer com que a relação de vocês se torne muito cheia de críticas, de rótulos. Então, a gente sabe hoje que uma comunicação boa, né, uma comunicação saudável, faz com que a relação de vocês seja cada vez mais adequada, cada vez mais cheia de vínculo e faz com que traga benefícios para todos os envolvidos dessa família, né? Então, o primeiro ponto que eu quero trazer nesse vídeo é que a criança, assim como eu, assim como você, é um ser humano, né? Isso é um ser humano cheio de vontades, né? Cheio de necessidades e que a gente precisa saber em que ponto essa criança consegue se comunicar de uma forma adequada e até que ponto você consegue compreendê-la de uma forma benéfica e adequada também para o desenvolvimento dela. A criança, ela precisa se conhecer para o seu desenvolvimento individual. Então, para isso, a gente precisa mostrar para ela como lidar com as situações, como lidar com as emoções e como lidar com a forma de tratar o outro. Como é, Yara, que a gente vai mostrar isso para essa criança? Com a forma que a gente tem de tratá-la, com a forma que a gente tem de aparecer para ela, né? Como indivíduo, como pessoa no mundo. Então, um dos primeiros passos que eu falo, né, que eu trago para vocês aqui é: olhem nos olhos e tente entender o que a criança está falando para você, né? Tente estar no movimento de empatia e não de julgamento perante essa criança. Como é que você pode deixar uma situação ser mais empática e menos julgamento, né? Menos aquela coisa de você impor algo ou impor um rótulo àquela criança? Primeiro, mostre os seus sentimentos. Mostre que você também fica triste. Mostre que você também já ficou com raiva alguma vez na vida, né? Mostre pra ela que esse sentimento é normal, que esse sentimento é natural, que todas as pessoas, uma vez na vida, já sentiram isso. Então, em vez de você dizer: nossa, como você é bobo, nossa, como você tá chato, nossa, como você é chorão, que tal você dizer: você tá triste, meu filho? Eu também já fiquei triste alguma vez na minha vida. Vem cá, conversa comigo, o que aconteceu? Isso, com esse movimento, a criança vai poder perceber que você está sendo empático, que você tá dando importância para aquele sentimento dela e perceber também que você é um ser humano, que você sente aquilo também, alguma vez na sua vida. Dá pausa aí para ver se fica mais. Outro ponto que eu quero deixar claro aqui é a questão da transparência. O que é você ser um adulto transparente? É você demonstrar para sua criança aquilo que você está sentindo, né? É você chegar num dia cansado de trabalho, aquele dia estressante que você chega, que você não tá bem mesmo, e a criança lhe pergunta: pai, como é que você tá? Você tá bem? O que aconteceu? E você fala que: filho, eu tô bem, tudo certo. Isso, você tá faltando uma coisinha mínima, que seria o quê? A coerência. Você tá sendo incoerente entre o que você tá sentindo, entre o que o seu corpo tá mostrando e as suas palavras, o seu vocabulário para com essa criança. O que é que pode acontecer relacionado a isso? Essa criança, ela pode começar a aprender a simular os sentimentos, a sentir uma coisa e falar outra, né? Então, ela percebe que se você faz isso, ela também pode fazer. E ela tá percebendo que aquilo ali não é verdade, entendeu? Então, ser transparente é ser coerente entre o seu vocabulário e aquilo que você tá passando com o seu corpo, com o seu gestual. Eu tenho, inclusive, um post relacionado a essa questão de transparência lá no meu Instagram. O Instagram vai aparecer aqui embaixo pra vocês, certo? Ah, Yara, agora pronto. Quer dizer que agora eu tenho que falar tudo pro meu filho. Meu filho só tem 3 anos, meu filho só tem 4 anos, e eu tenho que chegar e tenho que dizer tudo que eu tô sentindo pra essa criança. Essa criança nem vai me entender.
Não, gente, tenham calma. Não é isso. Não é você chegar e contar tudo do seu dia, tudo que aconteceu para uma criança que realmente não vai compreender, porque ela não tem esse vocabulário, não tem essa capacidade de compreender tudo isso ainda. É você simplesmente falar: não, filho, hoje o papai tá cansado, mas daqui a pouco vai passar. Pronto. A criança já compreendeu e já viu que você foi coerente entre o seu gestual e a sua palavra, né? E o seu jeito de falar com ela. Nós, como adultos responsáveis, precisamos ficar atentos para que essa comunicação aconteça de uma forma adequada e saudável dentro da nossa família. Para que isso aconteça, eu trago agora algumas dicas para que a gente possa melhorar todo esse diálogo entre todos os envolvidos, né, na relação familiar. Vamos lá para as dicas. A primeira dica tá em uma coisa que eu até já falei anteriormente, que é: olhe nos olhos e demonstre interesse. Todas as pessoas, né, todos nós gostamos de estar conversando com alguém que esteja prestando atenção no que a gente está falando. Então, vamos tentar fazer isso com as nossas crianças, né? Demonstre interesse. Dica número 2. Dica número 2. Vamos lá. A dica número 2 está voltada para o nosso vocabulário. Para com que essa criança, para fazer com que essa... Dica número 2. Na dica número 2, eu falo sobre o vocabulário. A importância da gente utilizar um vocabulário que seja compatível com a idade da criança, né? Então não adianta a gente chegar falando com ela com palavras que sejam palavras difíceis, palavras que a gente usa no nosso cotidiano de trabalho, porque elas não vão compreender. Então, quanto mais simples essas palavras, melhor para essa compreensão. A dica número 3 está voltada para validação de emoções. O que seria, Yara, essa validação? Validar é você compreender qual emoção essa criança está sentindo nesse momento. É você falar para ela: você está triste? O que foi que lhe causou essa tristeza? Você está com raiva? O que foi que lhe causou essa raiva? Vamos conversar sobre isso? Isso é validar e mostrar a importância dela estar sentindo aquele sentimento naquele momento. E aí, nessa questão de validação, entra também a sua autoridade. Por exemplo, a criança está com raiva porque você falou que não pode tal coisa. E aí, você... Yara, eu vou abrir mão e dizer que pode só porque ela está com raiva? Não, você vai explicar para ela por que que não pode. Né? Por que que você tomou aquela decisão como responsável por ela? Por que que você não deixou? Por que que ela não vai? Por que que ela não pode? Certo? Isso é muito importante para que a criança também compreenda o seu sentimento como pai, como autoridade sobre ela. A dica número 4 vem em relação ao ser humano. Mostre para ela que você também, né, o quão humano você é, que você também erra, que você também tem sentimentos negativos. Ninguém merece ser taxado de errado o tempo inteiro, porque todos os comportamentos da criança não podem estar errados todos os momentos, né? Em algum momento ela faz alguma coisa legal, alguma coisa adequada. Então aí eu já entro na dica número 5. Que seria: reforce também os comportamentos adequados, os comportamentos legais, os comportamentos bons dessa criança. Porque não adianta a gente ficar só apontando o erro, que a criança vai se rotular, né? Ela vai se rotular como uma criança errada, como uma criança que só faz as coisas errado. Então é muito importante a gente reforçar quando essa criança estiver tendo uma atitude legal, né? E a dica final, né? A dica de número 6 é: faça coisas, né? Haja de uma forma que você queira que seu filho haja também. Por quê? Porque as crianças aprendem, na grande maioria das vezes, por imitação, né? Então, como é que eu quero que meu filho seja um filho educado, seja um filho que fale com todas as pessoas, seja um filho que lê muito, se eu não pratico isso na minha vida, né? Então, a dica mais valiosa é: haja de uma forma adequada também, né? Seja um ser humano bom, seja um ser humano adequado, seja um ser humano com atitudes legais para o mundo e para com as pessoas, que o seu filho, muito provavelmente, vai visualizar essas atitudes e vai imitá-las. Vai ser um ser humano legal também, um ser humano que sabe lidar com suas emoções. Para finalizar, eu gostaria de dizer que vários estudos mostram que quanto mais você for transparente na sua relação familiar, mais os seus filhos
terão chances de lidar melhor com suas emoções e de lidar melhor com novas situações e com novos sentimentos. Então, daí a importância da gente agir de uma forma com que os nossos filhos possam ver e possam servir de exemplo. Vocês sabem que a maior autoridade e o maior exemplo que as crianças têm são a autoridade, né, dos pais, a autoridade dos professores. Então, isso mostra como a gente é importante, né? Como a gente é importante como adulto, para que essas crianças vejam e falem, eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ser igual à minha mãe, eu quero ser igual ao meu professor. Entendeu? Vocês estão vendo a importância disso para a vida de um ser humano? Então, a partir desse vídeo, eu quero deixar essa reflexão para vocês e mostrar o quanto a gente precisa ser melhor, né? O quanto é importante que a gente tenha atitudes que a gente queira que sejam copiadas por nossos filhos, pelas nossas crianças. Então é isso. Eu espero que vocês estejam passando bem essa quarentena. Espero que vocês estejam utilizando esse tempo de quarentena para a formação de vínculo, né? Para a formação de confiança, né? De vínculo de confiança, de vínculo de amor, né? De carinho com essas crianças. E é isso. Um beijo para todos vocês, um beijo na família, um beijo nas crianças. E não se esqueça, dá o nosso like, compartilha nosso vídeo, ativa o sininho das notificações para receber sempre o nosso conteúdo. E é isso, até o próximo vídeo. Um beijo, se cuidem, não esquece de lavar as mãos.